Bom dia! Bom dia, gente! Começando a semana já com vocês aqui no nosso Milagre da Segunda. Tô muito feliz que hoje nós vamos ter uma convidada incrível, a Leide, da Mentoria Eficiente. Ela vai dar dicas pra gente como a gente organizar a rotina dos nossos filhos. Oi! Olá, bom Bom dia! dia! Muito obrigada por você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, para falar sobre esse tema incrível. E eu sou apaixonada por crianças, sabe, Thaís? Assim, não só porque eu sou mãe, né? Mas antes de ser mãe, eu já trabalhava com as crianças, então eu amo estudar e saber, né, do mundo delas. Então, espero que realmente acrescente muito aqui, né, para as meninas que vão nos ver. Com E eu tenho certeza, certeza que vai ser uma bênção. Estou muito animada. vai sim. Para as meninas que estão nos vendo agora, para que as que vão ver depois, que eu vou deixar essa live salva, porque acho que vale muito a pena. Eu não costumo deixar essa live de segunda salva, não, mas eu vou deixar porque vamos aproveitar aqui o teu conhecimento, Leide. Então, vamos Amém. começar falando um pouquinho, Leide, o que que é o temperamento e quais são os tipos, né? Quais são os temperamentos que a gente tem? Então, eu até, assim, a gente, para as meninas que estão aí já entrando, né? Primeiro eu vou falar de uma forma geral e depois a gente vai entrar um pouquinho na singularidade de cada temperamento para a gente falar sobre a rotina, tá? Sim. Então, Thaís, assim, é muito importante a gente falar, primeiro eu gosto muito de explicar que os temperamentos não é um decreto, né? Quando você fala assim, não, ele é melancólico e ele tem uma tendência pessimista. Não é que seu filho, eu tô liberando assim que é uma definição dele que não vai mudar e que ele não pode melhorar isso. Mas é sim uma tendência dele, então que a gente, como mãe, de cada temperamento, a gente precisa saber lidar com esses temperamentos, né? Então, são quatro os temperamentos. E esses temperamentos, eles são divididos em temperamentos introvertidos e extrovertidos. E eu Sim. também gosto de colocar que os temperamentos, o estudo dos temperamentos, ele nos ajuda a comunicar melhor com os nossos filhos. Porque se você sabe que ele é introvertido, por exemplo, você não vai chegar com toda animação e falando e sendo muito enérgico. Você tem que aprender a alinhar ali a expectativa, né? Aquilo que você vai falar para ele da forma que ele recebe. Porque o bom comunicador não é aquele que fala o que ele pensa, é aquele Sim. que fala, né, para o ouvinte entender. Então, o bom professor, a mesma coisa. O bom professor é aquele que faz o aluno entender, né? Então, a gente, como pais, a gente também precisa ter essa noção. E os tempos ajudam nisso. Por exemplo, estabelecer as rotinas, a gente precisa entender muito bem a forma e a linguagem de cada um, a dificuldade, né, o ponto positivo, o ponto negativo, para você ir ali alinhando as coisas, né? Então, são quatro os temperamentos, e você vai me interrompendo, tá? Porque essa é a hora que Não, começa. fica tranquila, eu tô aqui só prestando atenção e ouvindo. Pode deixar, que daí quando surgir alguma dúvida, alguma coisa que eu quiser pontuar, eu falo com você. Então, tá. Então, olha só, eu vou começar pelos temperamentos extrovertidos, né? Que é o sanguíneo e o colérico. Os Deixa eu só sanguíneos, eles são... aproveitar para falar uma coisinha antes de Pode você falar. começar, meninas. Antes dela começar a explicar, gente, tem um aviãozinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo? Vamos enviar aí para as amigas, para as parentes, familiares, porque, gente, é muito importante. Como eu comecei a falando aqui antes dela começar a desenvolver, a gente escuta muito sempre falar sobre temperamentos mais voltados para adultos, né? Muito pouco para crianças. Então, não deixem de ter essa oportunidade para as mãezinhas ouvirem, enfim. Então, vamos lá. Fala aí que eu tô bem. Verdade. Então a gente vai entender um pouquinho, vou falar um pouquinho, né, de todos os temperamentos, lembrando que os temperamentos, eles são dados por Deus, é a maneira que Deus nos criou, né? Então, assim, a gente precisa entender que, primeiro, precisa acontecer uma aceitação e também da gente aceitar o outro, Uhum. aceitar o nosso filho. Às vezes a gente pensa, geralmente, Thaís, aquilo que mais a gente tem dificuldade com o nosso filho faz parte do temperamento dele. Por exemplo,
Aqui em casa eu tenho muita dificuldade de organização com a minha filha mais velha. Gente, aí eu falo, eu treino, vai, volto. E assim, ela tem dificuldade, mas faz parte do temperamento dela. Ela é fleumática sanguínea. Então, vocês vão entender um pouco aí sobre isso. Então, como que eu vou lidar com esse temperamento diferente, né? Então, olha só, o temperamento sanguíneo, que é um temperamento extrovertido. As crianças são, assim, super animadas. Elas amam Isso é novidades. Sabe aquela verdade. criança, assim, inquieta, que gosta toda hora de fazer uma coisa e brinca um pouquinho aqui, brinca um pouquinho ali, Eu logo tenho chegou uma o aqui em brinquedo. casa. Você tem. Então, e aí, assim, às vezes você fala, gente, mas ela não consegue ficar ali quieta, Uhum. parada, né? É aquela criança, Thaisa, que chega às vezes no consultório, chega num lugar, ela não, ela é tipo assim, ela mexe com a mão e vai, e ela não consegue ficar quieta e olha para um lado. Por quê? Porque ela tem muita energia ali, né? E ela quer procurar uma coisa, uma novidade. É, isso Então, mesmo. eles acabam, assim, às vezes são até confundidos com TDAH porque são muito agitados, mas não necessariamente são, né? Precisa, se é demais, você precisa procurar, claro, né? Um especialista nisso. Mas elas são assim, maravilhosas, são entusiastas, gostam de contar história, falam muito, gostam, Muito. amam falar. Então elas são essas crianças, né? Que são muito ativas, que são muito animadas, né? Toda vez que elas chegam no ambiente, elas animam, elas são, né? Aquelas que vão chamar a atenção. Também temos os coléricos, né? Os filhos coléricos, as crianças coléricas, que são crianças também ativas, mas elas já são movidas não a só as novidades, mas elas são movidas a desafios. Então, são crianças muito ativas. Ativas como? Gostam de esportes. As atividades que elas gostam de fazer são sempre atividades mais fortes, que exigem do corpo, porque elas têm muita energia e elas precisam colocar para fora. E elas colocam para fora diferente do sanguíneo. O sanguíneo coloca para fora falando e experimentando novidades. A criança colérica, ela coloca para fora, extravasa o sentimento dela, colocando em atividades, movendo ação. Então, eles são crianças, às vezes, são crianças que dão muito embate com os pais, né? Elas têm uma certa dificuldade de obedecer, de seguir regras, de seguir uma direção. Então, você precisa ter muito cuidado, assim, para contornar esse temperamento, para Sim. realmente ele te ouvir, né? E ele prestar atenção naquilo que você está falando, porque senão ele vai achar que você está ali só para querer mandar nele, porque e ele vai se sentir confrontado com isso, né? Então exige dos pais. São crianças. Você já ouviu falar assim, nossa, essa criança tem temperamento forte? Que Então, as pessoas dizem que tem a personalidade forte, gênio forte, isso. difícil, né? É, Difícil, sim, forte, sim. geralmente são coléricas, sabe? Aham. Mas, na verdade, não existe temperamento fraco ou forte. Isso. Existe assim, a falta de sabedoria em lidarmos com ele, É, né? exatamente. Porque, às vezes, tem outros temperamentos que também têm umas dificuldades, assim, que são grandes. Mas você, sabendo lidar com esse temperamento, você não é difícil, não é porque ele é forte, Por isso mas... é tão importante, né, Leide, a gente conseguir reconhecer, né, para a gente saber lidar. A gente está falando Sim, aqui hoje na questão da organização, mas muito mais do que isso existe também toda, né, a forma de como a gente vai educar, de como a gente vai lidar com essas crianças, né? sim, A gente precisa entender como é, né, a personalidade delas, para a gente também saber como a gente vai abordar, né? Com mais sim, inteligência emocional, com mais sabedoria também, né? Porque daí, a partir do temperamento, existe também uma linguagem que você precisa saber, né, abordar essas crianças, como que você vai fazer sim. para que elas se façam entendidas e também para que você seja entendido. Então, eu acho que é muito importante. Eu até vi aqui o Dionísio falando, acho que é Dionísio Nivaldo. Ele perguntou como aplicar o teste para saber o temperamento da criança. Eu ia falar isso no final, mas já que ele perguntou, eu vou disponibilizar o teste dos temperamentos no meu Telegram. No finalzinho da live, eu vou deixar nos meus stories o link do Telegram. Daí lá eu vou deixar para vocês o teste. Ele não tem muita
dificuldade. Não, são algumas perguntas que você consegue descobrir lá, tá bom? Mas e aí, Leide, o que você estava falando sobre a questão do gênio forte, né? Que é o que as pessoas dizem que tem gênio difícil, isso não existe, né? Que é. Não. Geralmente essas crianças, como eu falei antes, são as coléricas, né? Então, eu vou falar um pouquinho depois de como que a gente vai estabelecer essa rotina com o filho que traz muito embate, que te resiste, às vezes, bastante. Então, agora eu vou passar, estou fazendo um resumão aqui, Thaisa, para a gente entender primeiro os temperamentos, depois a gente entra nas Sim, singularidades de cada um. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos temperamentos introvertidos, que são temperamentos que eles não extravasam para fora, mas para dentro, né? Então, são temperamentos que guardam, que analisam, que são muito analíticos, né? Que são os melancólicos e os fleumáticos. Então, eu vou falar primeiro dos melancólicos, porque eles são crianças perfeccionistas, muito certinhas, sabe aquelas crianças assim, muito certinhas, que procuram sempre, precisam muito da organização. Vocês vão ver quando a gente falar sobre a questão da rotina de cada um. Precisam da organização, eles precisam da rotina, já são crianças mais organizadas, né, do que naturalmente, né? Deus já as criou assim. Então, são crianças que são mais fáceis de lidar em relação à rotina, né, deles. Então, eles são concentrados, só que eles têm algo assim, um ponto de melhoria, que é o pessimismo. Então, eles assim, eles trabalham muito em cima do pessimismo. Então, toda situação, eles vão tender a olhar para o lado negativo. Então, como uma mãe, né, de um melancólico, a gente tem que trazer esse filho aqui um pouco na verdade, para o positivo, né? Mostrar o lado positivo. E isso influencia na rotina, né? Por quê? Porque como ele é muito organizado, ele precisa muito de estar ali estável naquela rotina. Se mudar um pouquinho, ele vai achar ruim. Por quê? Porque ele é sim. muito metódico, né? Enquanto que o fleumático é uma criança analítica também, uma criança muito tranquila, crianças dóceis. Sabe aquelas crianças assim, boazinhas, que onde você põe fica, aquelas vozes, não é possível esse menino, nossa. Tranquilíssima. A amiga que tem esse filho fleumático fala, gente do céu, mas o que você faz com ele? Porque ele é tão bonzinho, mas faz parte do temperamento, né? Então ele é um Sim. temperamento mais quieto, mais parado. Então ele precisa de você também ter um pulso mais firme com ele, para ele sair do lugar, sabe? Então são crianças tranquilas, mas são crianças muito sensíveis também. Então A isso gente tem que ficar muito de olho também, porque como é muito introvertido, né? Tende a ficar muito triste, às vezes até tem que tomar muito cuidado com as emoções, né? Dessas sim, crianças. sim. Principalmente o temperamento que a gente precisa estar mais de olho em relação a isso e tentar buscar, tentar puxar o que tem dentro é o melancólico. O fleumático, ele também é assim, só que ele ainda consegue se expressar um pouco melhor. O melancólico, não. Porque ele guarda, né, rancor, ele vai remoendo aquilo, né? Enquanto que o fleumático, ele já é uma criança que ela vai guardar, mas se você chegar, se você tiver essa disposição de ir atrás dele, o que ele vai fazer? Ele vai responder, ele vai se expressar. Então, esses quatro temperamentos, eles precisam de sabedorias diferentes, assim, para lidar com cada uma deles, com cada um deles. Então, é importante a gente entender que todos são bons, não tem nenhum que esse temperamento é melhor. Não. Todos têm um ponto positivo e um ponto negativo. E que o ponto negativo também, sabe, Thaís, ele pode ser trabalhado e se tornar, sim, um ponto positivo. Por exemplo, o perfeccionismo do melancólico, né? Às vezes a gente pensa que o perfeccionismo é muito ruim. Mas se você transformar o perfeccionismo numa excelência, Excelência. né? Isso. Não é ruim. É É, ruim se aquilo limitar, isso aí. né, aquela criança, se o perfeccionismo limitar a pessoa. Aí sim. O Mas se perfeccionismo, ele é transformar, ruim, né? Mas transformado sim, para excelência, ele pode ser muito benéfico para a criança
Eu recebi uma ligação aqui, Sim. desculpa. Então, esse é o nosso desafio, é pegar, né, esses pontos e desenvolver os nossos filhos, né, nesses pontos dos temperamentos deles. E aí, eu não sei como que você quer que a gente já entre em relação à rotina, porque a gente já Então, sabe, você é melhor que ninguém, né? Sabe falar da nossa. importância da rotina. Então, gente, eu chamei a Leide para falar aqui sobre isso, gente, porque assim, a nossa live de segunda, ela é muito mais na prática, porque as lives de sexta que eu faço é de oração. E eu comecei a perceber que a gente precisava começar a colocar em prática aquilo que a gente plantava no mundo espiritual, porque muitas das vezes que as mulheres vinham me procurar, eu via que precisava também começar a agir. Então eu falei, gente, vamos fazer uma live também, onde a gente vai começar a colocar em ação aquilo que a gente planta no mundo espiritual, porque é orar mais ação, a oração, né? E muitas das vezes, a gente com o filho, a gente precisa também organizar a rotina dos nossos filhos, para que a gente também possa desenvolver a nossa com excelência, para que a gente também tenha o nosso dia a dia ali proveitoso e faça com que aquilo Sim, flua, né, Leide? Porque se a gente não sim, organizar a rotina deles, a gente também não consegue, né, desenvolver a nossa, fazer com que a gente também consiga. Às vezes a gente até tem um plano de meta ali da semana, mas se as crianças também não estão organizadas, a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente colocou para ser feito durante a semana, durante o dia, enfim. Então, e aí, o que que eu comecei a perceber? Como eu disse para você, eu tenho a Helena aqui em casa, que tem toda, né, essa característica aí dela. E eu comecei a perceber que o que não funcionava para ela da forma que funcionava para outras crianças. Então, eu vi que era necessário eu estudar um pouquinho mais sobre o temperamento dela e como eu tinha que aplicar com ela. E diante disso, eu falei, gente, tá aí uma das coisas que eu acho que as mães às vezes têm dificuldade de entender. sim, Que pega ali um combo, né? A gente sabe que a gente tem que educar, que a gente tem que estar junto, que tem que, né, ser muito presente, mas existe a particularidade de cada criança. E muitas vezes a gente se frustra olhando o filho da amiga que funciona com ela. Por que que não funciona? Porque meu filho é rebelde? Ou porque... Não, gente, é porque cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento, não é porque às vezes, né, é rebelde ou porque às vezes não quer te ouvir. Não. É claro que existe, né, essa questão, mas a gente tem que entender que o temperamento da criança também é muito importante nesse caso, né, Leide? A gente tem que saber que a linguagem para os temperamentos, a forma que a gente aborda essas crianças, vai fazer toda a diferença na hora de fluir ou não a educação, é a forma que você vai falar com essa criança na hora de organizar a rotina, na hora de se comunicar, na hora de você se fazer ser entendida como mãe. Então, aí eu chamei a Leide aqui e ela vai dar dicas práticas de como a gente pode organizar a rotina dessas crianças de acordo com o temperamento de cada uma delas. Se você ainda não sabe o temperamento do teu filho, eu vou deixar disponível no meu canal do Telegram ali o teste para vocês descobrirem. E aí, eu vou deixar salva também a live aqui com a Leide. Aí você corre lá, vê qual é o temperamento do teu filho e volta aqui na live para você ver qual é a dica que a Leide vai dar para você dar esses primeiros passos aí na organização da rotina dos teus filhos. Tá bom? tá Então é ótimo. isso. E a Leide aqui, gente, ela é ótima. Se você ainda não conhece, corre lá porque eu aprendo muito com ela. Ela dá dicas muito fáceis pra gente colocar em prática. Nada que não é. Gente, porque assim, a gente sabe que tem que ser dica que a gente consegue colocar, né, em prática, né, Leide? Não aquelas coisas assim que são Sim. fantasiosas, que a gente não. Por isso que eu gosto dela, gente. É coisa que é real, que a gente consegue mesmo colocar, sabe, na nossa rotina. Nada de muito frufru, que é viajado, não dá, né, Leide? Tem que ser coisa Tem que ser que. prático. Não adianta a gente ter Isso. tudo na teoria. A teoria é linda, né? Mas a Nossa, prática é o que faz maravilhoso. realmente Mas a nossa vida ter resultado. Então tem isso, que ser simples, tem que ser fácil para realmente ter resultado, né? Porque senão exatamente. a gente tenta tantas coisas e não sai do lugar. Então é Não. importante a gente ser objetiva, né? Eu gosto muito da praticidade mesmo, assim. E eu vou falar aqui qual é a dificuldade na rotina de cada temperamento. E aí, agora eu vou falar focado na rotina mesmo do filho. A gente, para todos os temperamentos, para todos eles, a rotina é essencial, importantíssima. Né? A gente, depois eu vou falar, dar umas dicas aqui no final, para todos os temperamentos, tá?
Então, olha só, o sanguíneo, o que que acontece com ele? Ele gosta muito de novidade. Então, Total. cada vez que ele vai fazer algo, assim, ele não consegue fazer por muito tempo. Então, a rotina para o sanguíneo é um sofrimento, gente. Então, se você tem um filho sanguíneo, para ele não é fácil. Não é fácil ele absorver essa rotina. Porque assim, ó, e é assim, começou segunda-feira, gente, filho, hoje nós vamos começar a rotina. Então tá o quadro de rotina, tá tudo lindo e é novidade. Então, assim, a primeira semana vai tudo tranquilo. Mas na segunda semana, na terceira semana, você vai despender, assim, né, uma energia grande da mãe para manter essa rotina. Por quê? Porque ele gosta de novidade, ele é movido por novidade. Então, quando você for fazer uma rotina de um sanguíneo, por favor, coloque ali sempre espaço para você colocar uma atividade diferente, um lugar diferente, algo diferente. A Porque vai mãe do ser sanguíneo tem que ser muito, muito criativa, né, Leide? Nossa, eu que muito sei. criativa. Muito criativa. Porque se você, tipo assim, ai, não, a gente tá indo na praça toda semana. Ela vai falar assim, ai, de novo? Você tá correndo, organizando e fazendo tudo e tal, para É chegar na isso praça, mesmo. ela fala, ai, tipo assim, de novo. Só para você ver um exemplo, eu tenho uma filha aqui que é sanguínea, né? E lembrando que a gente tem um temperamento que é o primeiro Dominante. temperamento, É. né? O que realmente vai nortear a sua vida, mas a gente tem temperamentos auxiliares que Uhum. vêm ali, né? E misturam, e por isso que a gente é cada um de um jeito único. Mas eu malho numa praça, né? Com uma personal. E aí, o que que eu fiz? Para unir, até fica aí já a dica, gente, para unir a minha rotina e a rotina delas, e eu conseguir ficar mais perto, e eu conseguir acompanhar, assim, o máximo possível, eu levo elas comigo, Thaisa. Então, assim, eu sempre coloco lá no meu Instagram, né? Gente, aqui, ó, leva Bonitinho. os filhos, né? Porque tem Tem que muita ser gente que fala, assim, não, né, Leide? Senão. senão não vai. Aí não É. tem tempo. Não, então peraí. Então, vamos juntar as coisas, né? E aí, eu sei que passou assim umas 3 semanas, ela falou, mãe, eu não quero ir mais. Falei, filha, mas é tão bom. Não, eu já enjoei daquela praça. Eu falei, não, gente, a praça é enorme, tem areia, tem brinquedo, tem tudo. Mas o simples fato de ir para a mesma É. praça por vários dias, então o que que acontece? Tipo assim, ela não quer, ela quer outra praça, entendeu? Então, coloque na rotina do sanguíneo novidades, espaço para você, para ter novidade, pergunta para ele, né? Eu acho que a rotina, um dos pontos que eu até vou falar de novo, você precisa incluir a criança, né? Porque às vezes você está fazendo ali só um método impositivo e ela não vai receber, e ela não vai aceitar. Principalmente com o sanguíneo, né? Diferente que de um filho melancólico. Então, olha para você ver a diferença. Eu falei agora do sanguíneo, e agora eu vou falar do melancólico. Aqui, ó. Mãe melancólica com filha sanguínea. Jesus! Juliana, você tem que ter paciência. Porque não é por Tem. mal, tá? Não é por mal. Você precisa realmente entender que ela tem dificuldade. Mas você, como melancólica, vai poder estruturar de uma forma sensacional a sua filha. Porque é mais fácil quando tem um temperamento oposto para ajudar o filho a desenvolver com paciência, né, claro, do que um exemplo, mãe sanguínea e filho sanguíneo. É difícil, gente, para mãe. Eu sou também sanguínea. Pensa, eu preciso, assim, eu falo que depois de grande, velha já, que eu fui conseguir estabelecer uma rotina. Eu não conseguia, sabe? Não É conseguia. porque provavelmente foi depois que você descobriu qual que era, né? O seu temperamento também, né, Leide? Sim, e antes eu lutava com isso, eu me achava incapaz, eu me achava menor, eu achava que eu tinha uma baixa autoestima por causa disso. Porque eu não conseguia, se você não consegue se organizar, eu falava, gente, eu tenho até algum problema comigo, né? Mas na verdade não é um problema, é o temperamento, né? A gente também, eu tenho uma página que chama sermulher.online, que a gente fala só sobre os temperamentos. Lá também a gente dá bastante dicas, assim, que aqui a gente vai falar mais voltado para criança. Lá a gente fala sobre as mães também. Então depois vocês anotem aí, sermulher.online, para vocês Vai lá, pesquisarem lá gente. também.
Aí, então, a criança melancólica, ela vai aceitar, enquanto a outra não aceita muito bem a rotina, só a novidade dela, só os primeiros dias. A criança melancólica, ela precisa, ela clama por uma rotina. E essa rotina precisa ser muito bem estruturada. E qual que é a dificuldade da rotina com o melancólico? Não pode mudar. Então, assim, se aconteceu de ter um imprevisto, ele vai sofrer. Por quê? Porque ele já é muito estruturado nessa rotina. Então, ele não vai ter dificuldade. Pelo contrário, ele gosta de ir na mesma praça, comer a mesma comida, ficar, como é que fala? Comer a mesma comida, vestir a mesma roupa, gostar da mesma cor. Essa é a tendência do melancólico, Tá porque ele é vendo? metódico, né? Sim. Então, qual que é o seu cuidado? É tentar manter o máximo dessa rotina e ensinar para o seu filho, na verdade, cada dia que acontece um imprevisto, é uma oportunidade de você ensinar para ele a flexibilidade, que é um ponto de melhoria para ele, porque Que ele tem faz parte, são dificuldade. coisas que fazem parte da vida, né, Leide? Não tem Sim, como, né? Não tem como ter o controle o tempo todo, né? A criança não, precisa saber né, não, é impossível a pessoa ter controle da vida o tempo todo, né? sim, E não como, tem e já, como. como nós, como cristãs, né, já é uma coisa da gente ministrar na vida do nosso filho, né? Também uma oportunidade de que o controle está sempre em Deus, né? Sim, sim, excelente, assim, porque a gente saber que ele é soberano. Então, se aconteceu Sim, algo, aqui em casa a gente sempre fala, faz assim. Não, peraí, não deu para ir no shopping, por exemplo, como a gente programou. Então, peraí, né? A gente vai reorganizar e outro dia a gente vai e tal, porque o Senhor está no controle, a gente não sabe o que que ia acontecer sim, ali, né? A gente precisa entender que Deus está no controle da nossa vida, Ele é soberano. Isso é excelente, um princípio poderoso mesmo que você falou. Então, olha só, ela precisa ser muito bem detalhada, até anotei aqui. Precisa ser muito bem detalhada essa rotina do melancólico. Agora, como que é a rotina do colérico? O colérico, lembra que ele é ativo? Lembra que ele precisa de um alvo? Então, a rotina, ele não tem tanta dificuldade de estabelecer uma rotina. sim. Só que você precisa mostrar para o seu filho colérico o porquê. Ele tem que saber por quê. Então, ele tem que entender aonde ele vai chegar. Então, é muito importante na rotina do colérico você colocar um alvo, sabe? Eles trabalham muito bem com as recompensas, assim. Eu não sou muito a Porque favor de ficar. eles são Pode falar. confrontadores, né? Sim. Como eles confrontam, assim, eles simplesmente não vão sair fazendo. Eles precisam saber por quê. Não, então tá. Então eu vou ter que tomar banho agora, mas por que que eu vou ter que tomar banho agora? Entendeu? Então, na hora de você estabelecer a rotina, mais do que todos os outros, você precisa perguntar para ele, filho, você acha melhor tomar banho antes ou depois do almoço, por exemplo? Né? Então, você inclui ele e essa sinergia entre vocês vai ser muito importante. Por quê? Porque depois você vai poder falar, olha, foi você que escolheu, filho. Foi você que escolheu. Então, assim, ele não vai debater com você, mas com ele mesmo. Fala, nossa, por que que eu... Né? Ele pode entrar, assim, e entender que ele pode ser mais flexível, né? Sim. Então, você precisa usar a rotina a seu favor em relação ao colérico. Então, você precisa colocar o quê? Um alvo. E ele tem facilidade, sabe? De gerenciar o tempo dele. Então, se você falar assim, olha, filho, em 5 minutos você vai desligar a TV e vai organizar o quarto, por exemplo. Ele consegue. Ele consegue, assim, colocar, não, então tá. Então, eu tenho um alvo de 5 minutos e depois eu vou organizar o quarto. Entende que ele tem um desafio, que ele tem um objetivo e ele tende a cumprir esse desafio e esse objetivo, né? Com maior facilidade do que os outros temperamentos. Enquanto o fleumático, que ele é mais quieto, ele é mais, né, na dele. Sabe o que acontece com a rotina do fleumático? Ele deixa passar de hora. Porque ele é tão analítico. Sabe aquela criança que vive no mundo da lua? Então, é mais ou menos assim. Provavelmente ela é uma fleumática, sabe? Porque ela fica ali, sabe, pensando na vida, né? E quando vê, passou, sabe? Então, gente, só contar pra vocês, eu sou sanguínea fleumática, tá? Nossa, Oremos. mas Oremos, bem. A obra do Espírito Santo aqui é forte, vocês estão entendendo.
Então, assim, dificuldade com a rotina, porque gosta de novidade. E Isso que eu tô ainda fica assim, pensando. ó, no mundo da lua passa o tempo. Você não tá entendendo. Eu tenho muita dificuldade de cumprir, de chegar no horário. Então, assim, eu começo a arrumar muito antes, a vida inteira eu cheguei atrasada. E meu marido é colérico, melancólico, gente. Nossa. O que que faz nesse casamento? É uma bênção, porque o Senhor faz dar certo, né? Então, hoje a gente é super alinhado, mas até alinhar, vou te falar, não foi fácil. Exatamente. Como se diz da outra live aqui, sobre casamento, vamos Vamos voltar, fazer porque outras, Leite, porque eu acho que temperamento é tanta coisa que a gente pode falar e tanta coisa que é edificante, que pode realmente, sabe, acrescentar na vida das pessoas. A gente pode sim fazer outras. Porque, como você falou, você está fazendo um resumão, né? Eu acho que a gente pode destrinchar, a gente pode fazer outras. Vocês topam, gente? é, Vocês querem? Coloca aqui nos comentários pra gente. a Danúbia tá aqui, a Elaine. Então, Elaine, olha só, na adolescência, isso pode ser alterado de acordo com o treinamento que a gente dá na infância, certo? Então, assim, não é que a criança vai mudar, o adolescente vai mudar, mas ele vai desenvolver, ele vai amadurecer esse temperamento. Quanto mais velhos, assim, mais idade nós temos, mais amadurecimento a gente vai ganhando. Então, isso pode mudar. Agora, se na infância a gente não conseguiu estabelecer realmente esse ritmo da rotina, e contornar esse temperamento, o que que vai acontecer? Na adolescência vai ficar assim, só o Senhor, né? Aí a gente precisa de orar e jejuar, porque porque na adolescência tudo tende a ser maior, tudo tende a ser mais forte, sabe? Então, se a gente treina as crianças, na adolescência vai ser muito mais fácil, porque o adolescente, ele vai querer dormir mais, ele É vai uma ficar mais transição, né? É uma é, transição, né? Eu imagino, assim, eu já passei pela adolescência, não sei como que é ser mãe, né? Ainda vou experimentar isso. Mas é uma mudança muito brusca, né? Eles ainda, é um tempo onde eles ainda não sabem, a gente não sabe onde a gente se encaixa, né? A gente fica naquela, será que eu ainda sou criança? Eu sou jovem, onde é que eu tô? É muita informação que vem pra gente. sim. É E eles realmente. vão ficando assim, né, com mais preguiça, com mais É, sono. É muito hormônio, né, que muito vem ali hormônio. Muito. borbulhando, né? Então, tudo isso vai influenciar nessa rotina, com certeza, né? Mas por isso é importante. Eu costumo sempre falar tudo que a gente puder ensinar na infância, treinar na infância, vai vir a nosso favor depois. Então, a infância é um tempo de desgaste mesmo, né? Não vamos falar que, né, florear e falar, não, Não. é muito simples, é muito fácil. Não é. Ah, É isso aí. Ah, eu difícil, adoro. Das minhas, né? Leide, é isso aí. A gente, olha, quando alguém vem perguntar para mim, tanto quanto criação de filhos, quanto casamento, eu sempre falo, você quer a versão romantizada ou você quer a versão real? Sabe? Porque Sim. a gente sabe que, principalmente em tempos de redes sociais, né, Leide? A gente vê tudo muito pintado, lindo, tudo Sim. muito. E, gente, não é assim. Não é assim. A gente precisa desmistificar, principalmente a gente que se coloca aqui nesse lugar de falar, né, de influenciar de Sim. alguma forma. Que as coisas não são desse jeito, porque muitas vidas, muitas pessoas, muitas famílias, inclusive, acabam sendo não assim, né, destruídas, mas influenciadas de uma forma ruim, achando querendo alcançar coisas que são inatingíveis. A gente precisa trabalhar com a realidade e falar aquilo que realmente acontece, né, Leide? É, E não é assim, ai, que lindo, que a educação, que você vai, a infância do seu filho vai ser tudo maravilhoso. Não, é um tempo de desgaste onde a gente vai precisar investir nos nossos filhos. Onde a gente vai precisar, muitas vezes, igual a palavra diz, que a gente tem que, o tempo todo, ao levantar, né? Ao sentar, sim, ao levantar, o tempo todo a gente vai ter que estar instruindo os nossos filhos sem cessar. E isso, gente, é cansativo. Muitas com vezes é certeza. doloroso, mas é muito necessário, né? E Sim, como a lei sim, disse, tudo vai vir depois ao nosso favor, que a gente planta, a gente vai colher a lei da semeadura. sim, sim. E a graça de Deus é tão abundante que a gente ainda colhe mais do que a gente plantou. Então, Deus sempre ganha da gente. A Sim. multiplicação sempre é extraordinária, então vale a pena a gente investir, né? Então,
A Bruna, ó, da Casinha Francesa, tá aí. Oi, Bruna. A Ai, Bruna, que gente, ela é legal que ela tá excelente. aqui. Então, eu conheci o trabalho dela através de uma live com a doutora que eu fiz. E, ai, gente, ela com a doutora Lu. Eu adorei, eu achei incrível. Não, é linda e ela é maravilhosa, gente, com rotina, assim, eu vou contar pra vocês, ela domina, assim, Eu quero os fazer meninos depois dela alguma são uma coisa com graça, ela. bonitinhos demais. E o que que acontece, então, gente, a rotina com fleumático, vamos falar dos fleumáticos agora. Então, olha só, eles gostam de ficar quietos, parados. Então, o que que acontece? Você precisa colocar na rotina do seu filho um tempo livre, um tempo de ócio. Claro que em todas você vai colocar, todas você tem que ter esse tempo, né? Um tempo livre, né? Um tempo de você deixar a criança fluir. Só que, principalmente para o fleumático, você precisa deixar ele quieto. Sabe assim, para o fleumático não vale, sabe aquelas agendas assim? Que tem a natação, depois tem, sei lá, o inglês, depois enche a agenda, né, e a rotina do fleumático, você vai fazer com que seu filho ele se sinta sobrecarregado, porque ele precisa parar e ficar um pouquinho no mundo da lua. Lembra que eu falei? A pastora Ana Laura. E então, é muito importante. A gente tem que entender que eles têm sim, né, uma facilidade moderada de absorver a rotina. Eles gostam da rotina, só que eles precisam, sabe o quê? De acompanhamento mais de perto. Enquanto que o melancólico, você põe lá, deixa visível a rotina e ele vai conseguir acompanhar aquela rotina, o fleumático, ele precisa de você sempre assim, filho, você já olhou no quadro de rotina? Filho, como é que tá a rotina? Tá tudo certo? Por quê? Porque ele esquece. Ele Uhum. esquece, ele passa, entendeu? Então a gente precisa de acompanhamento. Então, esse filho, a minha luz aqui tá. Esse filho, ele vai precisar desse acompanhamento mais de perto, porque ele realmente ele viaja, sabe? Então não é por mal, não é por mal que ele atrasa, não é por mal que hoje mesmo, pra você ter uma Isso é, noção, é Isso tá muito, é vendo como muito é sério. importante a gente saber? Porque muitas vezes, né, acha que tá fazendo por mal, que tá de corpo mole. A Marlone aqui falando que ela tem uma filha assim, de 14 anos, ó. Que Isso. tem um momento que Então, ela fica assim, no mundo às da vezes a lua. gente irrita, né? Imagina, uma mãe colérica com esse filho, essa filha fleumática, vai falar, gente, vamos lá, uma rotina, vamos colocar, assim, 300 atividades no dia. Só que você vai estar ali Sobrecarregando. sobrecarregando seu filho, porque ele precisa de um tempo. E é tão interessante, porque, assim, minha filha, agora, ela tá tendo aula de inglês, online, né, aqui. E aí ela acorda no horário pra você ver, ela é organizadinha, ela coloca o despertador dela e tal. Só que a hora que ela vê, já passou da hora. Tipo, Também. ela acorda, vai organizando, só que para trocar de roupa é devagar, entendeu? Para ir comer é devagar. De repente, a hora que eu olhei ali, eu falei, filha, você já viu o horário? Eu já vou entrar na live. Aí ela, nossa, mamãe, mas não é por mal, entende? Que esse É, filho traumático precisa desse acompanhamento, porque não é por mal. A gente precisa entender isso, gente. Os nossos filhos, eles não fazem aquilo que você não gosta por mal. De repente, é simplesmente por causa do temperamento dele. E é importante a gente saber disso, né? Então, é interessante a gente pensar na hora de montar cada uma dessas rotinas, o que que tem de forte, o que que tem de frágil nesses temperamentos, né? E o que que é muito importante nas rotinas, né, dos filhos? Primeiro, você precisa ser um exemplo. Seu filho precisa ver você cumprindo horários. Nossa, como Deus falou comigo isso há um tempo atrás, sabe? Porque eu cobrava muito dela, mas o que que acontece? Ela não me via chegando no horário, porque também tenho dificuldade. Então, os nossos filhos, gente, são uma bênção, porque eles nos fazem ser melhores a cada dia, sim. né? E. Ficou sem som, Leide. Ai, Oi, voltou, né? voltou. Então, a Uhum. gente precisa entender isso, né? Essa questão do. Minha luz aqui acabou, gente, peraí. Aqui, um pouquinho. Agora tá ótimo. Uhum. Então, a gente precisa entender isso aí, a gente precisa ser esse exemplo, né?
para os nossos filhos conseguirem acompanhar. Então, não adianta a gente cobrar e não ter, né? Então, isso é algo que Deus vai falar com vocês aí agora, né? Outra coisa, até assim, ó, nesse ponto de ser o exemplo de rotina em especial, as mães melancólicas e as mães coléricas levam vantagem nisso. Entendeu? Por quê? Porque elas já são, é fácil, é simples para elas. Então, elas vão conseguir estabelecer a rotina dos filhos de uma maneira mais fácil, né? Oi, filha. Leide, deixa eu falar uma coisa. Eu vi que a Poliana perguntou aqui se tem algum Ah, material que nos ajude a montar essa rotina. Poliana, daqui 10 dias eu vou lançar um planner, tá? Ele é gratuito, e vocês vão poder ter acesso a ele. Ele vai ser bem completinho, onde vocês vão conseguir fazer essa rotina para os filhos, tá? E vai ter um também para vocês, que vai ser também bem bacana, onde vocês vão conseguir fazer ali a rotina de vocês. Inclusive, vai ter uma planilha financeira também. Então, vai ter tudo acesso pelo Telegram, vocês conseguem baixar, ele é gratuito, é bem legal, para justamente poder vocês verem esse controle da organização de vocês. Que essa live de segunda, ela é bem para a gente organizar a nossa rotina e tudo mais. E eu acredito que essas ferramentas nos ajudam muito, né? Ter o planner, ele é ótimo, muito. gente, para vocês fazerem isso de forma bem intencional. E eu vou disponibilizar para vocês lá no Telegram, tá bom? Tem lá na bio, aí depois, na hora que terminar a live, eu vou deixar disponível no link dos stories para vocês, tá bom? Ótimo. Eu tenho lá no meu Telegram, mas não é completo, é uma folha só para imprimir algo prático, um planejamento semanal, né? Ah, é Não é legal assim, não é tão também. organizado assim. Eu vou esperar o Ah, seu mas publicar ajuda isso. muito. É muito bom, gente. É muito bom. Então É lá, bom, lá eu tenho, se você quiser imprimir até ficar pronto, né, o da Thaisa, mas é algo simples, uma folha mesmo, mas porque já ajuda se a gente demais. não escreve, a gente não lembra. E a rotina para os filhos, ela precisa estar visível, tá? Ela precisa ser visível. Super. E para os filhos, abaixo de 7 anos, ela tem que ter visual. Então, ela tem que ter uma imagem da criança tomando banho. Ela tem o... Você tem, né, Elaine? Você É tem um tempão. muito Eu falei necessário, sobre né, esse Leide? assunto. Então, assim, a gente precisa entender que as crianças menores não leem, mas para a gente gerar autonomia, né, e independência delas, porque assim, a autonomia e a independência gera encorajamento. Então, a gente precisa fazer com que eles façam sozinhos muitas coisas. Então, estar visível essa rotina é importantíssimo, é ponto fundamental. Precisa estar na altura deles, precisa estar na linguagem deles. Então, se já lei, pode ter letra caixa. Se não lei, então tem que ter a imagem. Né? Então, esse é um outro ponto. É super importante porque ajuda, né, eles também a criarem um senso de responsabilidade já, né, Leide? Porque eles já olham Sim. ali e vão falar, olha, tenho que fazer, eles já conseguem associar, né? É muito É. importante. Muito E legal. outro ponto, tá acabando aqui, né, gente, a nossa live. Não, agora já tem Então, mais de uma hora. Pode ficar mais de 50 minutos. não, e eu ainda vou malhar ainda. Vai dar certo. Mas Então, sim. olha só, outro ponto muito importante, eu anotei aqui, gente, isso aqui, assim, é uma falha que eu tive por muito tempo. Não tem como você cobrar do seu filho sem treiná-lo. Você precisa treiná-lo. Então, por exemplo, vamos colocar, arrumar a cama, por exemplo, né? É muito importante também a gente colocar tarefas domésticas pequenas, de acordo com a idade, né? E a gente já sabe Super. disso. Mas como que você vai cobrar uma cama organizada se você não treinou? Como você vai cobrar um quarto organizado se você não treinou? Peraí, como que é aqui? Como que é esse treinamento aqui? Como que eu vou organizar meu quarto? Porque assim, gente, muitas vezes, o que que acontece? Eu falo para minha filha assim, filha, vai organizar o quarto. Aí tá, deixa, né? Tá lá no horário, lá, organizar o quarto. Aí ela vai. Quando ela sai, eu olho o quarto e falo, filha, mas você não organizou o quarto. Aí ela Tá fala, vendo? organizei.
Então, para mim, eu olho para o quarto e falo assim, meu Deus, isso não é organização. Para ela já pegou, Aham. colocou umas coisas juntas lá e tal, e tirou as coisas do chão, enfim. Para ela é organização. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar junto com ela. Eu preciso Isso. primeiro estar junto com ela. Preciso treinar ela. E aí sim, ela vai fazer conforme a minha expectativa. E a minha, gente, a expectativa da mãe é altíssima. Né? Você fala pro menino assim, vai organizar o quarto, aí você acha que vai estar lá. Principalmente se for um filho sanguíneo, gente. Não espera estar lá as cores todas em degradê. Não tá, tá? Eu tenho, assim, esses porta-lápis, assim, e aí eu coloco em um lápis de cor, em outro caneta, em outro canetinha, enfim. Eu tenho vários, assim, no quarto das meninas. Aí, às vezes, eu falo para elas, filha, vão organizar lá o quarto de brinquedos. Aí eu pego, aí tá tudo assim, misturado, caneta com canetinha, com tudo misturado, né? Ela fala, já organizei. Mas, olha só, o importante é que pegou e colocou lá, certo? Não tá bagunçado, não tá tão organizado quanto eu gostaria. E eu já falei, já treinei, mas ela é sanguínea. Então você entende que eu vou sofrer e eu vou fazer meu filho ficar sofrendo também Sim. com minha expectativa tão alta. Então isso você precisa ir alinhando. Ah, pode melhorar? Claro, sempre podemos melhorar, né? Mas é interessante o quê? Você deixar o seu filho, pelo menos, entender o que é organização. Então, você precisa treiná-lo, né? Então, a hora que você coloca lá no quadro de rotinas, arrumar partes para ele ter feito. Sim. Não, Você ia falar algo? não, eu ia falar aqui que é super importante mesmo a gente estar do lado para treinar as crianças, porque muitas vezes a gente quer exigir delas algo que a gente nem parou, né? A gente nem teve, né, disponibilizou tempo para mostrar muitas vezes como é feito, né? Então é muito importante você comentar sobre isso, da gente também dedicar um tempo para mostrar como é que faz, não só exigir das crianças, entender mais uma vez sobre o temperamento para saber o limite, até onde a gente pode ir para não causar o sofrimento, como você bem comentou, né? Para Sim, ambos, né? Tanto para a mãe quanto para os sim, filhos. É, sim. Então, realmente. isso é muito importante, né? Aí aqui a Bruna falando que o João Vitor lava Eu vasilha, né? O vi. filho dela tem 7 anos. Oh, não, E fica gente, eu cheio de não gordura, mas aguento. tudo bem, né? Tipo, ele tá tentando, ele tá fazendo o melhor dele. A gente precisa Gente, reconhecer isso. é muito importante, né, a gente colocar as crianças para fazerem se sentirem parte da rotina, né? Sendo arrumando a cama ou ajudando ali lavando uma louça. Gente, isso é tão, tão especial. E eu comecei a fazer isso mais, com mais intensidade, mais intencionalidade também durante a quarentena aqui em casa. A Helena também tem 7 anos. E eu vejo o quanto ela se sente especial, sabe? Importante quando ela passou a fazer isso, e ela é a primeira que fala, mamãe, vamos, vamos, vamos. E assim, se você ainda não faz isso com teu filho, gente, não deixe de colocar em prática, porque eles se sentem úteis e se sentem Sim, parte da família, sabe? E é sim, algo que de fato coloca um pouquinho de responsabilidade neles no limite. E é muito importante mesmo, né? E eu consigo perceber traços também do temperamento dela fazendo essas atividades, como você falou, não é perfeita, ela é sanguínea, mas ela acaba desenvolvendo. Ó, deixa eu te falar uma coisa, Leide, eu sei que já tá acabando. Vamos fazer mais vezes. Quando eu perguntei para as meninas aqui se elas queriam, várias falaram que querem. A gente pode pensar, talvez para casamento, eu acho que é um tema muito importante. Você até falou, né? Citou aí sobre o temperamento do seu esposo ser diferente, o meu também é muito diferente. Eu acho que é difícil, né? Encontrar temperamentos parecidos num casamento. E é tão importante para fazer com que a relação acabe, a gente saber lidar com isso. Vamos marcar aí para a gente fazer um próximo sobre relacionamento, você topa? vamos. Acho que Super vai top. ser muito legal. Eu, E eu e a doutora Luciana e a Márcia, do Conexão Mulher, nós temos uma página, no sermulher.online, né? E ai, lá a a gente fala Marcinha muito é uma sobre... fofa, né? Eu Não, vou ela é fazer uma live maravilhosa. com ela também. Oi, Tá mudo. Voltou. voltou, né? E Aham. então, assim, a gente tem um curso só sobre os temperamentos. Aí a gente coloca os Olha, temperamentos gente. no casamento, o temperamento da mãe colérica com o filho sanguíneo.
Tudo. A doutora Luciana tá aqui. Ela tá aqui. Manu. Então, Ufa. a gente tem esse curso e ele assim, ficou assim, maravilhoso, sabe? Então, fiquem ligadas lá no Ser Mulher, que Ai, provavelmente já quero. essa semana provavelmente a gente vai relançar esse curso. Estamos organizando todas as coisas, né? Acrescentando aulas, Olha que coisa boa. para a gente conseguir fechar. Mas a questão dos temperamentos nos relacionamentos em geral, gente, é fantástico, é assim, essencial. No casamento, então, é como eu falei para vocês. A sanguínea, a fleumática, casou com colérico, melancólico. Como que faz isso, gente? Como que acontece uma coisa dessa? Como que dá certo? E eu posso Olha falar aí. para vocês que o meu casamento, gente, ele é assim, na verdade, é a graça de Deus, né? Não vou nem falar que é porque eu faço alguma coisa, porque realmente é algo que a gente busca em Deus mesmo. O Senhor é o centro. E aí a gente consegue aprender mais da linguagem do outro, né? E depois que eu entendi os temperamentos, gente, é muito mais fácil, é muito mais simples. Porque às vezes aquilo que te irrita tanto no seu marido é uma questão de assim, de temperamento, né? Sim. Não é uma questão de que ele está maquinando contra você e que ele é um rival. Não. É só uma questão de temperamento. Ah, porque ele Entendi. cobra demais de você. É uma questão de temperamento. Então, às vezes, você consegue olhar para o outro com mais empatia, É sabe? coisa. E às vezes é um conhecimento, né, Leide, que pode transformar tanta coisa. Olha, gente, eu vou até fazer o seguinte: eu vou chamar você, então, vou convidar a aproveitar que ela está aqui, a doutora Luciana, para a gente fazer também, de repente, numa outra segunda-feira, até para fazer o lançamento para vocês desse curso. A gente vai fazendo umas lives aqui sobre temperamento, porque é tanta Vamos coisa que a gente pode muito. falar e realmente edificar a vida de tantas mulheres aqui. Vai ser tão maravilhoso. E eu aproveito para aprender também com vocês mais. E eu quero agradecer, Leide, mais uma vez, você por estar aqui. Vou pedir para você terminar, a gente orar, como a gente sempre faz aqui em Amém. todas as lives. E vou desativar aqui, gente, os comentários. E a gente vai fazer um print aqui agora, tá? Vocês coloquem aí nos stories o que vocês que mais falou com vocês nessa live. Deixem a gente saber aquilo que vocês mais gostarem. Coloque aí, marque a gente pra gente repostar. A gente quer saber, né, Leide? Sim. Então vai lá, faz uma pose aí, caprichem no print, Ó, gente. Aí, contem pra gente, marquem a gente aí que a gente vai repostar. Já tá super convidada para uma próxima. As meninas toparam aqui a gente falar desse tema. Foi muito bom. Olhe aí pra gente. E muito amém. obrigada a todas vocês, meninas, que estiveram aqui, que doaram um pouquinho do tempo de vocês, que a gente sabe que o tempo é algo muito valioso. E eu sou muito grata a cada uma que esteve aqui com a gente e com a Leide, recebendo esse conhecimento tão especial para os nossos filhos, para a nossa família. E eu creio que o Senhor tem propósito em tudo. A Leide, ela tem me abençoado já faz um tempo, e eu sei que o Senhor tem muita coisa, né, Leide, aí nessas conexões que ele tem feito com Sim. mulheres que têm se disponibilizado aí para falar do amor de Deus nas redes sociais, né, Leide? Amém, é isso mesmo. É uma honra estar aqui. Até vi isso, minha cunhadinha, gente, aqui, ela que sabe, né, do casamento, das dificuldades, e de tudo que Deus faz, né? Eu sou muito feliz, sabe, de saber que Deus é quem conduz a minha vida. Então, para mim, cada conexão, cada pessoa que eu me relaciono, eu sei que tem um motivo, que tem um propósito, que Deus está me levando para algo. E eu sou sempre, assim, muito maravilhada com o que Deus faz e o que Deus tem feito através das redes sociais, né? Então, a gente tem alcançado, né, tantas pessoas tão longe da gente, né? Você tá aí em São Paulo, eu tô aqui em Goiânia e, enfim, isso é maravilhoso demais, né? Não, é É incrível, incrível. né? E eu quero finalizar falando que não se cobre tanto, sabe? Nós, como mães, a gente nos cobra muito. Então, claro, é importante a gente ter a rotina, é importante a gente se esforçar, buscar, ter o conhecimento, né? A palavra de Deus diz que nós
nós perecemos por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, ele vai te levar para um lugar de que você vai avançar. Então, é importante sabermos, é importante a gente treinar, é importante a gente tentar, né? Mas não coloque as suas expectativas altas demais em você, mas coloque as suas expectativas em Deus. Ele não vai te frustrar, ele não vai errar, ele precisa mesmo, assim, né? Só da sua intenção. E aí ele vai fazer aquilo realmente É ser isso. extraordinário, né? Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, podem perguntar para mim lá no direct. Eu sei que esse tema, assim, não deu nem para falar, sobrou um monte de coisa aqui, ó. Mas Mas nós depois a vamos gente fazer conversa, outra. né, Thaís? Então vamos orar, né? Vamos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo que nós tivemos juntas. Pai, por tudo que o Senhor falou conosco, Pai, através dessa live. Senhor Deus, eu abençoo, Deus, cada família, cada mãe, cada mulher, o Deus que está aqui conosco, Pai, nessa audiência. Deus, eu quero declarar, Pai, que a família delas, ó Pai, será transformada dia após dia. Que as Sim, Jesus. misericórdias do Senhor se renovam sobre elas, sobre a minha Meu vida, sobre Deus. a vida da Thaisa. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da Thaisa, ó Pai, em especial, que o Senhor possa abençoar o casamento, Pai, a maternidade, Pai, o ministério. Pai, tudo aquilo que ela tem colocado nas suas mãos, ó Pai, eu quero declarar que será bem sucedido. Jesus. Pai, tudo que as irmãs, ó Deus, que também estão aqui nessa live, tudo aquilo que elas desejarem, ó Pai, o Senhor vai dar, porque o Meu Senhor é um Pai Deus. amoroso, o Senhor é um Pai Uhum. que deseja, Deus, agradar o nosso coração. Meu Por Deus. isso eu peço, ó Deus, que o Senhor alinhe os nossos corações, ó Pai, aos seus planos, aos seus projetos, ao seu propósito. Pai, para que a gente realmente viva uma vida que vale a pena. Nos ensina, ó Deus, a remir o nosso tempo. Nós estamos falando aqui, Senhor, de rotina. Treina, Deus, ó Pai, o nosso olhar. Treina, Senhor, ó Deus, as nossas mãos. Pai, para que a gente realmente possa conseguir, ó Deus, fazer com que a nossa vida seja agradável, seja plena e abundante. Em Uhum. nome de Jesus. Amém. Amém.